Senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, tenho acompanhado aqui esses debates, essas manifestações, e eu fico tentando me colocar, sinceramente, no lugar do cidadão que nos assiste, que nos acompanha, seja aqui na casa, seja nas nossas atividades, ou aquele que tem o privilégio e a oportunidade de acompanhar este debate. Eu não tenho dúvida que este mesmo cidadão que está aqui ouvindo, acompanhando esse nosso debate, alguns deles acalorados, deputado Rômulo, deve estar se perguntando, mas por que somente agora se levanta tamanha preocupação sobre um problema de fato que o governo federal, ao contrário do que alguns aqui tentaram afirmar, está aberto à negociação. O Congresso Federal é uma comissão especial para tratar esse assunto. O governo já sinalizou a troca do indexador. Enfim, tenta-se maquiar, cada um aqui tentando fazer um discurso da verdade, discurso este que nos últimos 8 anos, esta casa e os 2 governos do nosso atual senador Aécio Neves não se dispôs a debater. Dívida esta que foi maquiada, dívida esta que, muito pelo contrário, sempre foi pautado na mídia nacional, mais do que em Minas Gerais, que o governo não tinha dívida, que tinha sanado suas contas, o famoso déficit zero. É esta imagem que nos últimos 8 anos Minas Gerais e o Brasil teve de Minas. É essa imagem que em todo lugar que a gente teve a oportunidade de estar, eu trabalhava em Brasília e a gente ouvia falar de diversas lideranças, como Minas Gerais, e eu lembro o trabalho importante que o deputado Wellington Prado exercia aqui nessa casa de levantar, né, deputado Elismar, levantar na mídia de cada estado, dos principais jornais do estado, o investimento que o governo de Minas Gerais fazia e ainda faz na mídia nacional, mas plantando a imagem que Minas Gerais tinha solucionado o problema de suas contas, sanado suas contas e suas dívidas. E hoje a gente vê aqui exatamente a base do governo tentando criar uma imagem de que o culpado dessa história é o governo federal e tentando, a partir desta lógica, justificar o descaso com as políticas públicas na área da saúde, da educação, de infraestrutura em Minas Gerais. Tentando mostrar para a população mineira de que o problema de Minas Gerais, de falta de prioridade, de projeto, exatamente de investimento nessa área, está na culpa desta dívida com o governo federal. Dívida esta que exatamente nós temos tentado, a partir da comissão que a Assembleia criou, o exemplo importante que a Assembleia deu ao país. E, inclusive, puxando o debate nacional entre as Assembleias Legislativas a partir desta casa, fazendo um debate técnico, aprofundado, coerente, responsável. É este sim o debate que tem que fazer. Mas os líderes do governo nesta casa trazem, na verdade, o debate para um debate político. O que nos impõe a necessidade de aqui lembrar, e aqui muito bem quem me antecedeu, o deputado Sávio Souza Cruz, lembrou que o acordo firmado em 97, deputado Rogério Correia, foi exatamente um acordo firmado entre o governo do PSDB no Estado e o governo federal do PSDB, e agora querendo colocar a culpa no governo do presidente Lula, que durante 8 anos não houve em nenhum momento, da parte do governo ou desta casa, né, nas legislaturas anteriores, manifestação nesse sentido. Mas agora, quando Minas Gerais, quando o governador Anastasia, e aqui me permita manifestar a posição importante que o governador Anastasia tenta impor, né, no seu perfil técnico, competente, se assusta ao encarar a situação de Minas Gerais com tamanha dívida. Dívida esta, que aí sim, esta casa, pelo exatamente o que eu havia dito, pode ser a referência de um diálogo coerente e responsável que alguns parlamentares tentam fazer. Mas, quando a gente se depara com essa disputa, onde líderes
do governo tentam maquiar para dizer que o governo federal se coloca como um agiota, com um juros que de fato nesse momento precisa ser revisto, mas em cima disso coloca a culpa do descaso das políticas de investimento em Minas Gerais nas costas do governo federal. Isto é inaceitável. É inaceitável. E nós tratamos isso há um mês nessa casa, ao discutirmos, por exemplo, o projeto, as contas do governo do Estado, que o próprio Tribunal de Contas, na sua avaliação, no seu parecer técnico, ressaltou claramente. Aqui não é o deputado Ulisses, do Partido dos Trabalhadores, de oposição, do bloco de oposição, que está afirmando. É a posição técnica do Tribunal de Contas que coloca claramente que as contas do governo do Estado de 2010, referente ao investimento da educação, que deveria investir 25% do índice constitucional mínimo, não investe. Porque, para que ele atinja esses números, ele coloca dados, coloca investimentos que, segundo a própria orientação do Tribunal de Contas, não é permitido. E ao invés de investir 25%, investe 20% na área da educação. Por isso que nós passamos ano passado, o ano inteiro discutindo o problema da educação em Minas Gerais, que os professores não têm a prioridade que merecem, não têm as condições mínimas de trabalho, sobretudo na valorização da sua qualidade, da sua mão de obra, da sua profissão. É na área de saúde que também o próprio parecer do Tribunal de Contas coloca muito claramente que Minas Gerais não investe o mínimo constitucional de 12%, porque para que ele atinja esses 12,4% que está colocado na sua prestação de conta de 2010, ele usa os investimentos da Copasa de saneamento, que o próprio Tribunal de Contas já alerta há mais de 3 anos que não deve ser feito. E agora o Tribunal de Contas está fazendo um termo de ajustamento de gestão para que nos próximos anos, Minas assina agora um termo de compromisso para que nos próximos anos possa cumprir o investimento mínimo nessas áreas. Então não é nós que estamos aqui querendo trazer o embate na lógica política, querendo colocar a culpa para um, a culpa para outro. Porque se a gente for discutir nessa lógica da disputa política partidária que essa casa está começando a colocar, nós teremos sim que resgatar quando é, por quem, como, quais as condições que foram colocados esses empréstimos. E nós poderemos sim trazer esses dados importantes que o deputado Souza Cruz trouxe aqui, que Minas Gerais, nos últimos 9 anos, se endividou em nada mais, nada menos do que 16 bilhões, deputado. Estou certo, sabe? 16 bilhões de reais. E trazer exatamente informações importantes desse requerimento que nós estamos discutindo sobre o empréstimo com a CEMIG, de juros de uma empresa pública que o seu maior acionista é o Estado de Minas Gerais. Isso, por que ninguém está disposto a discutir estes juros? Que é muito maior do que se é assim que todos querem afirmar, desses juros absurdos que o governo federal está tratando, que é consequência de um acordo de mais de 10 anos atrás. Então, é desta forma que eu fico imaginando como que o nosso cidadão mineiro, que acompanha a TV Assembleia, não consegue compreender. Porque nesse tempo todo, quase 9 anos, mas vamos falar dos 2 últimos mandatos do governador, por que essa temática não foi pauta de discussão, seja do governo, ou seja, desta Casa Legislativa? Porque agora a Assembleia assume as dores do governo, do partido, numa disputa política, que não é o papel dessa casa. Essa casa que é exemplo para todo o Brasil, na competência técnica, nos gastos da sua estrutura, que presta um serviço primordial para a democracia mineira, que é exemplo. Por quê? Mas não. Nós estamos levantando, deputado Sábio Souza Cruz, só uma propaganda no intervalo de 30 segundos do Jornal Nacional, uma é de 42 mil reais. 42 mil reais, deputado, uma inserção. E a gente sabe que a TV não vende uma inserção, ela vende um pacote de inserções. Então, são investimentos como estes que colocam a nossa atuação em questionamento. E esta casa, que é pioneira, que é exemplo em tantos debates importantes, tem condições sim de colocar esse debate no patamar que ele merece. Esta casa começou com um exemplo importante, começou com um debate democrático e aberto, e é nesse sentido
que a nossa bancada tem debatido e tem colocado exatamente com um dos membros, e hoje presidente dessa comissão, à frente desse debate, porque acredita que esse debate é importante, mas desde que, presidente, esse debate seja num patamar sério, transparente e verdadeiro. Se é isso que queremos, não é neste tom que nós vamos conseguir discutir, mas é sim com a verdade no sentido de que a população quer acompanhar, e a verdade não adianta a gente querer aqui no grito, na pressão, assim como estão fazendo com o deputado Rogério Corrêa, que durante o seu discurso não apareceu na TV. Impressionante, impressionante. Eu fiquei assustado. Nós estávamos assistindo aqui, de repente, durante o discurso do deputado Rogério Corrêa, foi cortada a sua imagem. Logo em seguida, voltou. Então esta casa, que quero aqui mais uma vez, que eu tenho defendido em todo momento, não por ser deputado, mas por acompanhar como militante em movimentos sociais, como partidário, como acompanhante de vários movimentos aqui nessa casa, sempre defendi o papel que a Assembleia Legislativa exerce na democracia mineira. Papel primordial da estrutura que oferece, do debate qualificado que oferece, não pode nos colocar nesse patamar de debate. Eu acho que essa casa tem condições de melhorar, de colocar esse debate no patamar que Minas Gerais merece, e nós temos aqui os números que mostram isso, e a história nos mostra isso, e eu tenho certeza que aqueles que nos acompanham sabem distinguir essa situação. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Para caminhar com a palavra